Então, acredito, para o mercado em geral, de uma forma mais ampla, a inteligência artificial vai ajudar muito. Por exemplo, você hoje consegue construir assistentes de inteligência artificial lá no ChatGPT que vai conseguir te ajudar nessas questões, muitas vezes. Então, assim, eu acho que para o infoprodutor mais evoluído, ele vai precisar sempre ser cada vez mais estratégico e mais ali no ajuste fino do negócio, porque ele vai investir centenas de milhares de reais por mês. Mas pro cara que está investindo muito pouco ali, muitas vezes não, cara. Posso estar errado, não sei, eu queria até escutar também o Rui. Eu sou menos apocalíptico. Vou dar um exemplo. Eu, como gestor de tráfego, é super importante eu entender de copy. É super importante eu entender de servidor. É muito importante eu entender de página de vendas. É muito importante eu entender do vídeo de vendas, porque isso tudo vai influenciar no tráfego. A maioria é mediana, um bom volume é bem ruim e um pequeno porcentagem é bom. O que eu faria? Cara, eu vou focar em ser o melhor possível e estar dentro dessa pequena porcentagem. E se eu fizer isso, eu fico gigante. Cara, o que eu acredito, tá? Que as plataformas, elas estão evoluindo de uma forma muito rápida, principalmente agora com a inteligência artificial. Então, qual que é o objetivo delas? Que mais gente faça tráfego, certo? Porque ali eles estão vendendo mídia onde eles ganham dinheiro. Podcast 2 centavos está começando mais um episódio. Nesse episódio a gente vai falar sobre o futuro da gestão de tráfego. E você sabe, já deve ter acompanhado alguns episódios aqui com a gente. A gente fala sobre marketing digital, negócios digitais, agências de marketing e a gente dá os nossos 2 centavos, nossas opiniões aí sobre diversos assuntos. Gestão de tráfego, eu não vou nem apresentar vocês, não, porque não fala o nome direito. Então, edição, bota aí. Quando cada um for falando, aparece o nominho aqui, aparece os arrobas. Eu quero falar meu nome, eu sou Rodrigo Bindes. Mas aí agora vocês vão falar certo, eu vou ficar... Eu sou o Rui Guimarães. Sou Gui Cardoso. Eu sou o Gui Cardoso. E a gente vai começar aí o assunto de Esse tema aí vai ser polêmico, hein? O futuro da gestão de tráfego. Vai ser polêmico. Vamos ver. Teve um dos reels que mais bombaram no meu Instagram nos últimos tempos, eu falei um pouquinho sobre isso. Quem que já fez uma teoria? Todo mundo fez já. Eu sei que o Rui já fez campanha de tráfego, eu também já fiz, você já fez. Eu me considero gestor de tráfego, apesar de não estar ali no operacional, mas eu entendo bem. Ladeira, você já criou uma campanha de tráfego, Ladeira? Já subiu uma campanha? Já, ele começou assim, né? Pouca gente sabe. Na época que a gente saiu da agência, eu tinha agência de publicidade, né, com o Rui lá, e a gente começou a operar o negócio da Kátia, né? Só que aí, cara, chegou uma hora que o negócio da Kátia estava crescendo muito e a gente estava com as duas coisas rodando, aí eu falei pro Rui, vamos fazer o seguinte, tu vai segurar as pontas aí na agência e eu vou tocar o negócio da Kátia. E na época eu que fazia o tráfego da Kátia, os primeiros meses, os primeiros lançamentos, até no Perpétuo também eu que fazia. Aí quando o Rui saiu, a gente vendeu a agência e o Rui assumiu o tráfego. Aí eu saí. Boa. Mas eu já fui traficante também. Já Olha foi. Só, cara. Então nós quatro aqui então, a gente... Eu fui sem querer. Eu também. Eu tentei contratar na época, nem tinha esse nome, gestor de tráfego e tal. Sabe por que eu não tentei contratar? Eu tinha medo de perder dinheiro. Eu falei, eu vou olhar tudo. Eu fiquei com medo depois que eu contratei. Durante a contratação eu fiquei com esse medo. Aí o cara tava atendendo 10, 15 clientes ao mesmo tempo. Puta grana, esse cara não vai olhar. Não tá olhando nada, eu falei, preocupado. velho. Hoje eu tenho mais consciência de que é diferente. dá pra acompanhar, mas na época... Aí mas cara, até eu hoje vi que eu tinha que de aprender. perto quando o Rui também olha bem, sacou? Não é um negócio que a gente... É bem core, assim, tipo... É muita grana investida, né? Eu acho que duas atividades core é o tráfego e a copy, velho. Elas têm que caminhar junto. Então a gente dividiu entre a gente. O Leandro focou muito na copy, ficou especialista, eu fiquei muito no tráfego, e o Vitor na tecnologia. Então eu acho que são 3 áreas core. Além da mensagem que é impactada, que o Leandro, como expert, faz super bem. Acho que pra gente, tráfego é importante também nas duas empresas. Na Ultralise é mais voltado pra gente fazer o tráfego com o objetivo de vender a mentoria, né? Seja durante o lançamento ou sessão estratégica, consultoria gratuita. E na agência, na Supersal, a gente não faz tráfego para captar clientes para a agência, mas a gente faz tráfego para os nossos clientes, né? Para os clientes da agência, restaurantes. Qual que é a sua teoria, Bins? Cara, o que eu acredito, tá? Que as plataformas, elas estão evoluindo de uma forma muito rápida, principalmente agora com a inteligência artificial. Então, qual que é o objetivo delas? Que mais gente faça tráfego, certo? Porque ali eles estão vendendo mídia onde eles ganham dinheiro. Então, a tendência é que cada vez mais eles facilitem para o usuário final a fazer tráfego. É por isso que tem agora aquele, né, já tem um bom tempo, claro, o botão lá de impulsionar. O botão de impulsionar já faz tráfego, concorda?
Então, cada vez mais, eu acredito que aquele botão lá vai funcionar melhor. É claro que para negócios locais, para profissionais autônomos e tudo mais, aquilo ali já muitas vezes resolve, já ajuda muito, e cada vez mais vai ajudar mais, porque vai estar cada vez melhor. E para infoprodutores, não. Eu acho que aí vai ter realmente, né? Aí o Rui pode falar um pouquinho sobre isso também. Para infoprodutor, ele precisa de uma coisa mais estratégica. Porque a parte operacional, as plataformas também, cada vez mais, eu acredito que elas vão ficar mais fáceis. Então, na minha cabeça, cada vez mais o gestor de tráfego ele vai ser menos importante, o cara operacional, e mais importante vai ser o cara estratégico. Faz sentido? Faz sentido. Vou discordar. Como é que é? Educadamente? Educadamente. Então vamos lá, quero te escutar. Então a primeira coisa, né? Tipo, isso não é só em gestor de tráfego, cara, em tudo na vida sempre vai ter o cara estratégico, o tático e o técnico. O estratégico é o cara que é o general, ele sabe o que tem que fazer e por quê. Perfeito. O tático, ele orienta o quando e a operação para acontecer. E o técnico é o soldado que vai lá, meu irmão, e bota a mão na massa e faz as paradas. Então não é na gestão de tráfego, é em tudo. Em tudo, perfeito. Em qualquer área, sempre o cara mais estratégico vai ganhar mais e trabalhar menos. O cara mais técnico vai ganhar menos e trabalhar mais. E o cara mais tático vai fingir que trabalha. Assim, é uma parada normal. Esse lance das ferramentas se organizarem, eu acho que pode ter uma evolução Tá cada vez mais fácil, cara. tecnológica. Eu acho que não. Sério? Eu acho que tecnologicamente, a gente, nos últimos 3 anos, dificultou muito. Por quê? Por causa das regras de privacidade que foram mudando. Então, o Facebook não ficou mais inteligente, ficou mais burro. Depois da mudança lá da Apple e das mudanças que vieram LGPD, lá da Europa, né? E tal. Então, pelo contrário, tecnicamente está dando mais trabalho para a gente traquear, está dando mais trabalho para a gente perseguir no remarketing. E eu acho que vai ser um puta problema que vai crescer, porque ainda mais no Brasil, regula aí um negócio novo, e aí uma outra parada e tal. Então, a grande mídia como um todo, não só no Brasil, ela está brigando para voltar a ser a época da TV, para a internet perder o poder, para as big techs perderem, e aí mais engenhosidade de ferramenta a gente vai precisar para conseguir ter mais efetividade e inteligência na hora de otimizar algoritmos. Ele não está tão bom quanto era. Cara, na época que a gente, nos auges de 2019, os perpétuos de todo mundo eram muito mais inteligentes. Era uma onda, cara, de uma galera fazendo 1 milhão por mês no perpétuo no Brasil. Não tem mais, por quê? Porque não está tão inteligente quanto já foi. Mas eu acho que tem outra questão. Aí eu acho que tem uma questão de mercado, porque o mercado também... Não só de regulação, mas eu acho que o próprio mercado, ele ficou com mais concorrência, mais gente fazendo. É óbvio que o tráfego, ele é um leilão, então quanto mais gente tem ali dentro, você está competindo, né, e dividindo a atenção, e aí vai ficando mais caro. Então tem outros fatores. Não é à toa que o CPL, né, que é o custo por lead, está cada vez mais caro. Mas eu acho e a tendência que um dos é sempre motivos subir. É esse problema da privacidade. Pode ser. Mas eu acho o seguinte, por exemplo... quando a gente testou a nova ferramenta lá com o Vitor, melhorou o nosso aqui. A gente estava usando o otimizador só do Facebook, não dava. O cara não tá tão inteligente. A gente buscou uma outra fora, que deu o triplo do trabalho de fazer, não é só apertar o botão, e melhorou muito. Mas olha só, mas aí, isso daí talvez seja para vocês que estão no nível, talvez, mais evoluído ali, mais no ajustezinho fino. Pro cara ali da clínica de medicina, enfim, o cara às vezes precisa fazer uma gestão de tráfego para gastar R$1.000, R$2.000, R$3.000 por mês. Muitas vezes o botão ali, para ele já vai funcionar, porque é ali no raio dele, é uma coisa mais local e tudo mais, tá? Pro infoprodutor, aí sim, talvez precise de uma coisa mais rebuscada. Então, acredito que pro mercado em geral, de uma forma mais ampla, a inteligência artificial vai ajudar muito. Por exemplo, você hoje consegue construir assistentes de inteligência artificial lá no ChatGPT, que vai conseguir te ajudar nessas questões muitas vezes. Então, assim, eu acho que para o infoprodutor mais evoluído, ele vai precisar sempre ser cada vez mais estratégico e mais ali no ajuste fino do negócio, porque ele vai investir centenas de milhares de reais por mês. Mas para o cara que está investindo muito pouco ali, muitas vezes não, cara.
Posso estar errado, não sei. Eu queria até escutar também o Eu Rui. sou menos apocalíptico. Não acho que vai acabar, não. Acho que não é que vai acabar o gestor de tráfego nem nada. Eu acho que ele vai Mas ele vai se mais tornar cada usando. vez mais Eu estratégico. acho que o que aprender a usar a IA vai acabar ganhando mais. Mas aí eu acho o seguinte, o mercado ele não vai mais precisar de tanto gestor de tráfego. É isso que eu tô falando assim, ele não vai parar de existir. Eu acho que ele vai ficar cada vez mais estratégico, mas ele vai ficar mais escasso também. Vai sobrar espaço para os melhores. Vou dar um exemplo aqui. Eu também pensava, uns 5 anos atrás, eu pensava, cara, acho que vai ficar fácil, que as ferramentas também... Isso não começou de hoje. Vai bastante tempo que as ferramentas procuram sempre evoluir para deixar cada vez mais intuitivo e mais fácil. Mas fazendo um paralelo com outra parte do marketing digital, que é a criação de páginas. Eu lembro quando eu comecei a minha primeira empresa, infoproduto, cara, não tinha, acho que tinha algumas, acho que o ClickPages, eu não sei nem se existia, acho que tá começando, mas eu nem conhecia. Na época tinha um front page. Cara, contratei, né? Contratei programador, designer pra fazer as primeiras partes. Hoje, cara, qualquer pessoa consegue ir numa plataforma de páginas prontas e criar seu design, construir e fazer sua página. Mesmo assim, hoje eu contrato uma pessoa pra fazer isso, mesmo sendo mais fácil. Né? Então, assim, eu não quero ir lá fazer. E eu acho que o dono do negócio também ele não quer fazer. Né? Então, assim, mas, cara, acho que vai continuar tendo demanda de pessoas querendo contratar, mesmo sendo fácil. Mesmo sendo mais fácil. Mas você não acha que esse cara que faz site hoje, ele é um cara muito mais barato do que era? Com certeza, do que contratar, aí sim. Hoje você acha que, por exemplo, você acha que o mercado de construção de página, ele cresceu ou ele diminuiu com esses construtores de páginas de forma mais automatizada? Eu acho que cresceu porque é muito mais gente, não por conta da tecnologia ter facilitado, mas porque tem muito mais demanda de negócios digitais. Eu acho que quanto mais facilidade tiver, mais o mercado cresce. Só que você, por exemplo, nesse caso de página, eu já fui desenvolvedor de página. O Leandro também já foi. Cara, o cara tem a facilidade de ter a ferramenta de páginas para poder criar a página dele. Mas ele quer uma personalizada totalmente diferente. Ele vai pagar o valor que for para ter aquela página. Eu pagaria. Entendeu? Tanto que a gente tem um programador interno recebendo para poder desenvolver isso. Ele vai contratar a pagininha lá para começar. Quando ele começa a ter um pouquinho mais de performance, ele vai contratar de novo outro. E aí vai ter mais gente entrando, entendeu? E vai mais pessoas atendendo. Com certeza. Agora, se eu for falar sobre gestor de tráfego, eu anotei algumas coisas aqui que eu acho que podem ser o futuro disso aí. Primeiro, logicamente, tudo que vocês falaram aí, a inteligência artificial vai entrar, mas eu acho que ela vai facilitar ainda mais para o gestor de tráfego. Eu acho que o cara ele vai ser generalista mais especialista. Isso é chamado de profissional T, né? Ele é generalista, ele tem a visão do todo, mas ele foca no detalhe. Eu acho que o cara de gestor de tráfego ele vai começar a abranger várias áreas do digital para que ele consiga gerar mais valor para a pessoa que está contratando ele. E mais então, prover, né? Tipo assim, vou dar um exemplo. Eu, como gestor de tráfego, é super importante eu entender de copy. É super importante eu entender de servidor. É muito importante eu entender de página de vendas. É muito importante eu entender do vídeo de vendas, porque isso tudo vai influenciar no tráfego. Mas é um pouco do que eu tô falando aqui, cara. Ele vai se tornar um cara mais estratégico. E aí, o que tem a ver com vocês que eu anotei aqui, que vocês falaram que na mentoria o cara tem que ser nichado. Eu acho que o cara ele vai ser mais nichado. E vai atender poucos clientes, ele não vai atender muitos clientes. Mas ele vai ser tão bom naquele cliente que ele vai ganhar mais mesmo atendendo pouco. Ele vai cobrar mais caro. Vai cobrar mais caro. E foca em resultado também, né? Exatamente. E esses poucos, a gente não vai ter... vai ter mais gestores, mas poucos vão ser muito bons e especializados em várias frentes. E o que eu acrescentei aqui, que tem a ver com o que o Leandro falou, que o cara vai ter uma visão, como eu falei, generalista, vai ter uma visão de automação, vai ter uma visão melhor de traqueamento, que é uma frente muito importante para o cara de tráfego. Então, o cara entender do traqueamento, a gente até está desenvolvendo uma ferramenta de software de traqueamento. Só que tem muitos softwares que foram desenvolvidos que são difíceis de ser usados. Então, esse cara ele vai entender como traquear isso de uma maneira mais fácil e trazer o resultado para o cara que está lá na frente. Porque eu acho que não é assim, quando você fala assim, o cara vai ser mais estratégico. Que cara? O gestor de tráfego. Não, então, mas qual deles? Porque todo cara, antes de ser estratégico, tem que ser técnico. Claro. Porque é um processo. Então, sempre vai ter espaço para um entrante que não vai ser nada estratégico, que para ser estratégico precisa de muito mais experiência. Depois vai ter se ele se desenvolver na carreira dele, cada vez mais ele vai sair do técnico e ir para estratégico, e se ele não se desenvolver, ele vai morrer técnico ganhando pouco. Então, isso aí nunca vai mudar, cara. Assim, eu acho que vai ser sempre assim. Sempre vai ter o cara que é entrante e se desenvolve até ir do técnico para o tático, do tático para o estratégico. Sempre vai ter o que não vai se desenvolver e vai ficar... Cara, eu lembro que quando a gente tinha a nossa agência,
Olha o tanto de coisa que aconteceu. A gente largou a agência, foi para infoproduto, saiu da Kátia, veio para mercado de infoprodutor. Agora, dentro do mercado de infoprodutor, estamos entrando em outras empresas. Aí eu olho para um outro cara lá, cara, ele tem a mesma agência igualzinho era 10 anos atrás. Então sempre vai ter o que vai, Parou no tempo, eventualmente vai para o estratégico e tem outro que não, mas eu acho que sempre vai ser assim. E uma outra coisa, esses vídeos que ficam falando, que nem esse que a gente está fazendo, né? É bem clickbait, né? O futuro, a tendência. Eu estou muito cuidado em entender muito mais o presente do que ficar mirabolando o futuro. Cara, qual que é o presente do tráfego pago hoje? Cara, na minha opinião, o presente do tráfego pago hoje é que ainda assim é um mercado próspero. A galera acha que é um grande oceano vermelho. Eu acho que oceano azul bizarro hoje. É assim, a quantidade de gente precisando de gestor de tráfego é maior do que a quantidade de gestor de tráfego que tem. É só olhar os números. Vou citar o maior aqui, que é o Sobral, 46 mil. Mas a gente ainda tem, um Tesman, que deve ter ali, sei lá, uns 10 mil caras, não sei. Não, isso por ano, né? 46 mil ativos, tá? Não sei se é por ano. Então, é ativos, fora os que já passaram. Não, tá, mas vamos botar o número 46 mil caras ativos. Mais uns 10. Cara, tem 100 mil. São 23 milhões de empresas. Cara, a verdade é que o futuro eu não sei, mas o presente cara, dá pra você entrar hoje e tá chovendo oportunidade pra você começar a fazer tráfego e ganhar dinheiro. E eu vou te falar, dos 46 mil, a maioria é mediana, um bom volume é bem ruim e um pequeno porcentagem é bom. O que eu faria? Cara, eu vou focar em ser o melhor possível e estar dentro dessa pequena porcentagem. E se eu fizer isso, eu fico gigante. Gigante mesmo, assim, cara. Acho que dá pra... Quando vocês ficam falando do agência de marketing, né, que a gestão de tráfego tá inserida aí dentro de algum contexto, sim. Cara, eu acho que 100K é o começo. Dá pra fazer uma empresa que faz 1 milhão por mês. Não, dá pra fazer sim. Uma coisa que a gente fala muito lá na nossa mentoria é que a gestão de tráfego sozinha não é a única parada que vai fazer o cliente ter resultado. Tem outras coisas que foi até um pouco do que o Rui falou também, né? Então, ele entender de outras coisas, ou então ele tem uma cabeça de empresário e ele ter outros profissionais atrelados ao serviço dele, então um cara de automação, um cara que entenda de copy, um cara que entenda de conteúdo, porque só a gestão de tráfego sozinho, na verdade, não é o que vai dar resultado. Porque não adianta você ter gestão de tráfego se você não tem conteúdo, se você não tem copy, se você não tem, né, outros elementos. Então, a gente entende que enquanto gestor de tráfego, a pessoa tem talvez um limite, que o limite dela é ela mesma, porque ela está sozinha. Quando a gente fala de gestor de tráfego, a gente está falando do profissional. Vai chegar um limite que ela vai ter um cliente, 2 clientes, 3 clientes e tal, ela vai começar a ter que montar uma equipe. É isso aí. Né? E para ela poder cobrar mais caro e começar a pegar clientes maiores, ela vai precisar agregar outros serviços que são complementares à gestão de tráfego. Mas você acredita que a fase 1, porque o que eu estou querendo te dizer aqui, que talvez eu não explique, agora arrumei um jeito que vai explicar melhor, vou dividir em fase. A fase 1, o cara que não está dentro do mercado e está entendendo. A fase 1 do gestor de tráfego, na minha opinião, é técnica e apertar botão. Não, a gente concordou com isso, cara. É porque assim, esse cara aqui, é o que eu falei, ele vai ter um cliente, 2, que são essas fases. Quando ele chegar no momento que ele tem mais clientes, ele também vai precisar evoluir de outras formas. Aí ele vai entender por que ele está apertando o botão. Aí daqui a pouco ele vai arrumar alguém que vai apertar o botão para ele, entendeu? É isso, então ele começa a criar uma equipe. E é aquilo que a gente estava falando até no outro episódio. Ele vai tendo um cliente, 2 clientes e tal, ele vai começando a contratar pessoas. Ele vai criar um negócio, já. Ele vai começar a criar um negócio. Ele vai começar a virar mais um cara, não só estrategista, mas também mais empresário. E aí ele vai evoluir eventualmente para uma agência. Pelo menos essa é meio que um caminho natural. Quando ele começa a ter agência, ele começa a ter mais gente para trabalhar para ele, mais clientes, e o negócio vai crescendo. Né? Pelo menos eu entendo dessa forma. Eu acho que a gente está falando de passado, presente e futuro, né? Acho que tem um contexto também que o marketing digital ele foi se tornando cada vez mais complexo. Então, antigamente, cara, fazer marketing digital era site e Google AdWords, né? Então assim, a palavra-chave e tem um site. Hoje em dia tem inúmeras plataformas de tudo quanto é nicho. Então tem plataforma
o iFood pro restaurante, tem o Doctoralha pra clínica médica, tem o Webmotors pra loja de carro. Enfim, cada negócio tem suas próprias plataformas digitais Quintandá, nichadas. E elas também têm tráfego dentro delas. Então, por exemplo, o iFood tem tráfego dentro delas. Né? Aí tem as estratégias que vai funcionar para um nicho, não vai funcionar para o outro. E quando você faz um tipo de serviço só, que é a gestão de tráfego, como o Rodrigo falou, não, por si só não resolve o problema de resultado do cliente, né? Depende de outras variáveis. Se você atende tudo quanto é nicho, fazendo um único serviço, dificilmente você vai conseguir gerar valor para todos esses clientes, né? Gerar muito resultado para todos esses clientes. Então eu vejo que conforme o marketing ele evoluiu muito, se você tá genérico, atende todos os nichos, dificilmente você consegue se diferenciar. Então tem muito gestor de tráfego hoje, mas não tem tantos gestores de tráfego especializados. Tipo, falar assim, Rui é gestor de tráfego para perpétuo. No Ou, nicho tal. Exato. Então, a gente tem dois mundos aqui que a gente está falando. A gente está falando de gestor de tráfego para infoprodutos e a gente também aqui está falando mais de negócios físicos, né? Então assim, e a demanda cresceu muito, né, nesses últimos anos. Sim. E só vai crescer. Eu acho que dá pra gente entrar nesse consenso Então, aí eu acho que esse demanda é o por maior marketing ponto digital aqui. só vai crescer. A demanda vai crescer, sim. Entendeu? Então, acho que a pandemia deu uma acelerada que fez eu todas as acho que empresas eu não tenho- sacarem que precisa, né? Quantas empresas que estão hoje sem fazer nenhuma ação Tem Cara, muita de tráfego empresa. pago? Eu Nenhuma, arrisco tipo, dizer que a zero. maioria não faz. Ó, acho que uma coisa... Cara, é maioria. muito louco. Onde é que vem os muito louco. clientes dessas A maioria não empresas? faz. É o que o Rui falou no outro episódio, é o marketing da esperança. Ele reza para que entre cliente ali no estabelecimento dele, cara. Não, quantos hoje pray é and loucura? hope. Os social media vão ficar puto agora, mas... Quantas que... Olha que loucura. Que contratam social media e não tem gestão de tráfego. E acha que só gerar conteúdo ali. E pior, assim, Gera conteúdo as ruim plataformas, ainda, né? as plataformas tipo Instagram, cada vez mais elas estão reduzindo o alcance orgânico. Não que seja errado social media, pelo amor de Então, Deus, não é isso. o Mas, social, eu não, acho mas o que social media gerando primeiro conteúdo. passo tem que ser tráfego. Quando ele gera conteúdo e posta lá no Instagram, Tem que ter um cara de ele vai ter um tráfego pra alcance, impulsionar. ele vai ter um alcance muito baixo. Então, assim, aquilo ali muitas vezes não vai gerar o retorno que o dono lá do negócio espera. Tem que ter um gestor de tráfego. Mas E é o que eu será? falei, a gestão de tráfego sozinho, Será? porque se ele não tem o conteúdo, Ó, se for um que social vai media impulsionar? muito bom e bombar. cara, é difícil você... É porque você tá achando que o social media é aquele cara que faz o carrossel, né? Não, Bonitinho. então, olha só. Mas se o cara fala assim, cara, sou um social media, um outro, né? Ó. Vou por outro lado, calma aí, só concluir. Vou por outro lado. É um social media daqueles que faz 3 reels por dia e os reels estão batendo tudo 200 mil views. Então, esse cara aí é um cara dificílimo de encontrar no mercado, tá? mas aí tu. Mas olha só, Gestor de tráfego bom também. eu sei, mas olha só, cara, esse cara aí, que é o social media, ele é um cara mais artístico, mais artista. Esse cara depende mais da cabeça dele. O gestor de tráfego, ele consegue delegar, ele consegue ter mais clientes. É mais fácil você replicar as estratégias. O social media não, ele é um cara mais artista. É difícil você ter um bom social media que tenha vários clientes, por exemplo. Porque esse social media que consegue fazer 3 reels por dia, ele tem que ser exclusivo daquela empresa. É muito difícil de Ele escalar, não consegue escalar, cara. uma operação Então, assim. Mais artística. E eu arrisco dizer, cara, que hoje tem poucos bons, ou não é que tem poucos, mas é difícil você encontrar um bom social media que faça isso que você está falando. Que consiga fazer 3 reels por dia, que bata 200 mil no orgânico. É dificílimo. Gestor Não, de tráfego, não. Na Você... verdade, eu não conheço, a não ser que seja o expert, tipo Leandro. É. Tipo, eu tô falando assim, o cara que Sim, já vive aquela É dificílimo. O que você quer me dizer que é melhor ter um gestor de tráfego Não, ele do vai que o precisar- social media? Então, você conseguiu Vocês emplacar aí, sociais mídias, vocês estão ouvindo isso. Tem um corte olha aí. só, Vamos são lá, coisas- repete são aí. coisas- não, são não, coisas complementares. Você já tá mudando o discurso. Tô não, cara. Olha só, são coisas complementares. Não adianta um social media ficar lá postando e depender do orgânico. Ele precisa ter o gestor de tráfego também. Por isso que eu falei que o gestor de tráfego sozinho não vai dar resultado. Porque o gestor de tráfego também, sem o conteúdo, que provavelmente vai ser feito por um social media, ele não vai conseguir fazer nada, porque ele vai impulsionar o quê? Que é político. Então, na verdade, você precisa Saboar. ter os dois, né? Por isso que a gente está falando de evoluir para uma agência em que essa agência faça várias coisas. Conteúdo, tráfego, Google Meu Negócio, Webmotors, se for uma loja de carro, iFood, se for um restaurante, para poder gerar o quê? Resultado. Que nem eu falei, as próprias plataformas agora... Não importa isso aí, o que importa é resultado. Cara, eu vou te falar uma coisa. As plataformas agora, por exemplo, Mercado Livre. Você faz gestão de tráfego dentro do Mercado Livre. Amazon faz lá dentro. Magalu, iFood. Todas agora têm gestão de tráfego. Deixa eu te perguntar, vocês não acham que talvez o gestor de tráfego,
além dele captar os dados, porque ele vai impulsionar mais a mensagem, essa mensagem vai trazer insights Informações, e sim. dados. Informações. Será que ele não vai se tornar um interpretador dos dados que ele traz de uma maneira mais inteligente? Ou seja, captou os dados, montou os dashboards, e através desses dashboards ele interpreta e fala, cara, vamos tomar as decisões certas. Cara, eu acho que sim. Não ser só um cara, ser um tenho uma professor só do BI, objeção sobre mas Eu acho que juntar sim, as mas é o duas cara mais coisas. estratégico. E outras plataformas vão também dar mais essas informações mastigadas, mais de fácil visualização, cada vez Você mais. vê E a empolgação de um cara Não, criativo Eu tenho uma objeção em sobre frente isso. a uma discussão de gestão Não, de tráfego eu tenho ladeira. uma objeção sobre isso, eu tenho uma objeção. É que não é fala de empolgação, não é filho o nome disso. Mas ó, tem uma objeção sobre esse modelo de vocês, que me veio à cabeça agora, quando o Rui falou isso. Por exemplo, você fala assim, cara, eu tenho uma agência de tráfego especialista, que é o que vocês defendem, né? Em imobiliária. Então, mas a agência não é Pera agência aí, de tráfego. deixa ele Deixa eu falar, fazer rapaz. a pergunta, Ô, senador. Ô, senador, você Vai lá. faz mais pompoarismo, cara. Vamos lá. Bis Olha a acelerado, minha objeção. cara. Bis E acelerado. talvez vocês tenham. Acho que vocês já têm a resposta, Vamos lá. mas é uma boa. Eu tenho uma imobiliária aqui em Brasília. Certo. Aí você fala assim, eu sou um gestor de tráfego, especialista em imobiliário, eu entendo tudo de imobiliário, eu tenho todos os dados da imobiliária. Boa. Aí vem o outro cara e fala assim, então quer dizer que você vai usar todas essas informações aí dos seus concorrentes para me dos meus próprios concorrentes para me ajudar a faturar mais? E as minhas também você vai ajudar para eles? Será que eu quero que esse cara que lida com o meu concorrente, ele vai ajudar o meu ele vai acabar ajudando o meu concorrente? Será que eu quero que ele tenha essas informações, as minhas informações? Não gera isso não? Nunca gerou? Cara, existe lá. sim essa objeção e existem várias formas de responder essa objeção, tá? Primeiro, Agora sim. vamos lá. Tem a pergunta. Primeiro que eu não acredito que o cara tem que ser só um gestor de tráfego para imobiliários. Ele tem que ser, na verdade, uma agência de marketing porque tem outros serviços Não, agregados, tá, tá? uma agência de marketing. Mas aí é a questão mesmo. tá. A concorrência. Cara, vamos lá. O sistema de PDV, o sistema de... O RP lá, o sistema que a imobiliária usa. Não sei nem o que é o RP, fala O bem sistema lá, o software. O software que a empresa usa, o CRM lá da imobiliária. Ela não, ele é um CRM de imobiliária. Vamos supor. Especializado. Esse cara também vai ter vários imobiliários usando esse CRM. Eu vou dar um exemplo aqui de... Mas é meio estratégico. Vamos imaginar... Não, é super estratégico, cara. Você- Tem todas as informações da Calma, empresa. cara. Vamos imaginar que você pega e fala assim, cara, eu já sei qual que é o anúncio, por exemplo, o anúncio de infoproduto meu que mais funciona e você é a minha agência. Só que você atende meu concorrente também, Tá, cara. mas olha só. Você vai pegar essa informação e vai dar pro meu Vou te dar concorrente. alguns que porra é Então, essa? vou te dar alguns elementos. Então, o software ele pode atender várias Eu quero empresas. ver você sair dessa. O... Vamos lá, Sem não, gaguejar. sai. Existe uma Tem empresa... coisa- Ó, Tem uma pessoa que tá fazendo um formato bem legal disso aí, que é o Ricardo Novak. Depois eu posso comentar. vamos lá, pessoal. Olha só. Tem a ver com isso que você falou. No Brasil hoje tem 5.568 municípios. São 320 cidades acima de 150 mil habitantes. Eu pesquisei, pode botar no chat GPT aí. Cara, olha o tanto de imobiliário que tem nessas 320 cidades acima de 150 mil habitantes. Você não precisa pegar o cara que é concorrente direto, que trabalha no mesmo bairro dele, primeira coisa. Então, sim. Né? A agência pode ter, cara, um cliente em cada cidade, mesmo assim ela vai ser multimilionária, tá? Outra coisa, cara, essa objeção normalmente não é de quem está contratando. Eu vou dar um exemplo na prática. A gente é especializado na nossa agência em restaurantes. A gente atende vários concorrentes. Porque muitas vezes, cara, o concorrente não é um concorrente direto. Às vezes você tem lá, por exemplo, a gente atende redes de hamburgueria. As duas principais. Cara, eles têm localidades diferentes, às vezes eles têm um posicionamento diferente. Outra coisa, não existe troca de dados, porque o medo talvez seja eu pegar os dados desse cliente e passar para eles. Cara, isso não acontece. Você tem contrato que rege isso, tem LGPD, tem várias questões. O que a gente tem é estratégias que a gente usa. Sabe que funciona. Você sabe o que funciona e como funciona, mas você não vai usar os mesmos dados desse para esse, não vai trocar dados nem nada, mas você já testou estratégias que funcionam para restaurantes e você vai aplicar. Então, se você pegar as estratégias de vocês hoje, de venda de infoproduto e aplica a agência que atende o McDonald's vai contratar a mesma agência que atende o Burger King? Cara, eu acho que A gente atendeu o Pizza Hut e Domino's. Pizza Hut e Domino's aqui, Tá entendeu? vendo? Então, Tá vendo olha a só. cidade? Eu vou te dar um exemplo de Tá vendo McDonald's. aí, Pizza Hut, você abre Ó. o olho. Eu vou te dar outro exemplo. A Martin Brauer é a empresa de logística dessas empresas das maiores redes. Então, eles atendem Subway, McDonald's, Bob's e tal. Elas entregam alimentos para todos os pontos de venda desses restaurantes, do McDonald's e tal. Então, eles atendem os concorrentes. Então, essa empresa tem as informações de que cada uma vende,
Ah, eu qual já vi produto, o valor de cada uma vem. Então, assim, ele atende os concorrentes, os produtos. Olha que loucura. A mesma Então, batata do... o produto pode não batata ser o do- mesmo, mas, por exemplo, a logística é a mesma. Essa empresa Sistema sabe de quanto refrigeração cada loja pra vende. economizar e tudo, né? Sabe quanto cada loja vende. Então, o que acontece? Cara, se fosse realmente um problema muito crítico, o McDonald's não aceitaria que essa empresa atendesse o Bob's, por exemplo. Então, existe contrato. Vocês têm mentoria, certo? É. Vocês têm alunos mentorados que De são do todas mesmo as nicho. Até com A gente também, lá na nossa Não, mentoria. até no próprio Olha que Mastermind. doideira. Mastermind. Na nossa mentoria, a gente tem a nossa agência de marketing para restaurantes. Na nossa mentoria, a gente tem vários concorrentes nossos que aprendem a nossa metodologia e atendem restaurantes também. Então, assim, a gente acredita que o mercado é muito abundante, muito mesmo. Então, a gente não vê esse problema, não existe essa objeção na prática. E mesmo que seja o caso, você não vai poder atender a mesma imobiliária. Mas, cara, tem imobiliária de luxo, tem imobiliária que não é de luxo, tem posicionamento diferente. Tem imobiliária de localizações locação, tem diferentes, imobiliária de locação, venda, de lançamento, de bairros diferentes. Mesma de coisa, cidades pega a diferentes. clínica odontológica, tem clínica que Tem produtos determinadas- diferentes. Determinada especialidade. Então, enfim, odontologia tem várias especialidades que eu não saberei mencionar Falar. todas elas, porque eu não sou um especialista nisso. Mas pegou a ideia? Peguei. Resolveu a objeção ou não? Se tiver ainda, vamos Mais resolver. ou menos. Pode mandar mais objeções. A gente Resolveu gosta ou de não? quebrar essa. Não, eu acho que o Bindes gaguejou muito. Acho que. Não, eu falo isso porque eu gosto de ser o advogado do diabo Aham, para entender todas as possibilidades porque elas vão vir. sim. Então, assim, eu não posso ser um cara que aceite todas as objeções. Eu tenho, nesse momento que a gente está tendo esse debate, eu vou criando a objeção mesmo para entender se Não, mas, cara, esmiuçar ela e principalmente para quando eu estiver na situação eu saber argumentar em cima dela. Mas é Senão, real, se eu não cara. fico refletindo sobre ela. quando o gestor de Então, tráfego... por exemplo, ou- ele listou várias aí, tipo, se eu tivesse numa dessa, por exemplo, essa que você me deu, foi, cara, eu já atendi a Domino's e a Pizza Hut, não tinha o menor problema por causa disso. Quando você falou, cara, tem leis de LGPD que não me deixam botar o dado nem que eu queira. O contrato Então, também os pode te dar argumentos essa... são bons. É. O contrato que você faz, você também assume que você também não vai ter troca de dados. E tem uma coisa também que, às vezes, se acontece esse tipo de objeção, Uhum. é perguntar por que é uma preocupação pro cliente. Uhum. Porque pode ser inúmeros motivos. Pode ser, cara, ele não quer que você atenda um concorrente específico lá, Uhum. XPTO. Mas fala, não, pode deixar aqui. Ah, tá bom, esse aí não... Ó, Por no exemplo, caso, né? lá no meu Mastermind mesmo, já aconteceu de uma pessoa não querer. Cara, se ele entrar aí a gente não deixou entrar. Mas outro cara do mesmo nicho falou, não, aquele lá tá tudo de boa. É porque era um concorrente muito direto e que tinha ali uma rixa. não é uma rixa, uma competição de rivalidade. Não vou falar a palavra rixa, mas às vezes é saudável. Fala, cara, eu não quero abrir meus diferenciais ali para aquela pessoa específica. E aí, beleza. Agora, olha que a gente doido. não deixou entrar e ficou de boa e resolveu. Se eu sou uma agência de restaurantes, nichada em restaurantes, eu atendo a principal pizzaria da cidade. Você não acha que as outras pizzarias também vão querer ser atendidas por ela? Se você dá resultado e você consegue vender mais, fazer aquela pizzaria vender mais, as outras também vão querer. E tem a troca também, fala assim, ó, cara, realmente o que eu estiver aprendendo com você aqui, porque não tem jeito, né? Durante o processo de marketing você acaba fazendo descobertas, vai acabar espirrando nas outras empresas que eu atendo. Agora, tudo que eu atendo nas outras vai espirrar muito em você, então O aprendizado, talvez valha cara, a pena. a inteligência que você gera com gestor de tráfego, com uma agência, ela é muito grande. Então, em vez de ficar rasgando dinheiro do cliente, testando estratégias, você já validou com os negócios ali do seu nicho. Uhum. Então, no final das contas, você vai economizar dinheiro para os seus clientes, mesmo sendo do mesmo nicho. Tem outra coisa que você pode falar também para esse cliente. Pensa o seguinte, tá? Só uma agência de marketing para imobiliárias. E tá o cliente, mas você vai atender outras imobiliárias. A partir do momento que você está posicionado Como especialista. como especialista naquela, é de se Já esperar entende. que você tenha outros clientes. Cara. Então Aham. é óbvio. Então é um pedido, ele querer que você não atenda outros. É um pedido irrazoável. 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 Irracional. Então, Eu que fui burro. E aí você Vamos pode- continuar e mudar o assunto. não, então. Depois desse argumento, Então, e ainda tem mais. Se ainda assim for uma questão que deixa ele inseguro, Não você pode. dá as duas opções. Ó, você pode escolher ter uma agência especializada em imobiliária que entende do teu tipo de negócio, tem um método específico pro teu caso, tem XPTO lá que Ou tá no uma método. Já com casos, Ou prova social. que vai atender sim outras imobiliárias, respeitando produção de dados, sem compartilhar informação que não é para compartilhar, etc. Você tem essa opção. Ou você pode
ir para uma agência genérica. Que não vai entender nada atendendo do seu negócio. a loja de carro, o E restaurante, que às vezes a clínica até médica. atende outra imobiliária sem Às ser vezes saber. até atende outra imobiliária também. E aí você vai ter muito menos resultado. Mas realmente ela não vai estar atendendo outros imobiliários. E aí, o que você prefere? Cara, eu vou te falar, hoje a gente já atendeu centenas de restaurantes e a gente só teve uma pessoa que falou, cara, eu não quero que você atenda esse meu concorrente direto. Até hoje foi só uma pessoa, um cliente nosso. E foi lá atrás. E a gente aceitou e tava tudo bem nessa época. Hoje em dia, cara, não faz sentido mais a gente não atender, ser proibido. Porque, cara, esse é o nosso negócio. Foi o que o Gui falou. A gente se tornou especialista e a gente atende, sim, várias marcas que são concorrentes. Mas esse foi um enorme parênteses para o assunto De gestão de tráfego. de futuro da gestão de tráfego. Vamos Mas, E o cara, tem muito a ver. futuro da gestão de tráfego, na sua opinião, Rui? Você que É, vai Rui, vamos se lá. posicionar nessa área. Ué, mas eu falei já. Inclusive, já falou, Rui, então. eu não sei se você falou, mas O você... podcast ainda não acabou, a gente tá Ô, Rui. ainda aqui, tem mais. Você vai lançar um curso de gestão de tráfego, né? vai, Então, sim. é bom a gente divulgar isso aqui. Então, eu acho que o futuro, como eu falei, vai ter essa facilidade de pessoas entrando no mercado, até pela facilidade das plataformas. É um resumo do que a gente já tinha falado, né? Com inteligência artificial, eu acho que a profissão ela vai ser o cara que vai ser mais generalista e especialista, um cara nichado, focado em uma área no mercado. Não vai ter muitos clientes, vai ter poucos clientes, mas atender com qualidade, ganhando mais, mesmo atendendo menos. Eu acho que o cara também ele vai ser um interpretador de dados. Então ele vai capturar os dados, vai interpretar esses dados e, através dessa interpretação, tomar melhores decisões. Não vai ser só o cara de BI. Vai ter que Ele ser vai um cara ser mais pensante. completo. É um ser pensante. É um cara que vai trazer... Ele vai conseguir interpretar os dados e trazer melhores decisões e gerir as ações. Então é um cara que ele não vai saber só tráfego, ele vai saber página de vendas, vídeo de vendas, um pouco de copy, um pouco de todas essas frentes que vai ajudar o tráfego a ter um resultado melhor. Hoje, o gestor de tráfego, ele faz... Eu não sei como é que é, tem uma pergunta, nem Ele sei. sabe só... Outro que não deixa eu fazer a pergunta. O cara é 80% do tempo dele dentro de uma plataforma. Ele deveria ser 80% fora. Não, É então, a minha Pô, pergunta essa Muito é bom. forte, essa hein? anotaram aí? Eu não essa entendi. essa eu foi não boa. entendi. Então explica aí. Hoje, 80% do tempo do gestor de tráfego é dentro de uma plataforma. É do Facebook, é do Google, é do Outbrain, qualquer outra plataforma que vai trazer capilaridade para o negócio. Deveria ser o contrário, 80% do tempo dele deveria ser na estratégia, não na ferramenta. É isso que eu estou querendo dizer. Então, mas aí que vai. Será que tem o futuro? Não sei se é o futuro, nem sei como é que é o presente. Mas será que, por exemplo, existe também o nicho? Eu sei que existe já. Cara, eu sou um gestor de tráfego especialista em busca paga. Igual tem um cara aqui de Brasília, que é o Ricardo. Ele é um cara de Google e Google pago e é especialista. É o Ricardo cara. Brandão? Brandão. O cara é foda. Amigo meu. Tipo, é muito bom só em pesquisa mesmo. E seria muito difícil ele ser estrategista de todos os tráfegos e saber de Outbrain, copy. Cara, ele tipo respira isso o tempo todo e sabe de todas as palavras. E assim, é altamente complexo esse dele, porque se você for ver, Inclusive o parece Ricardo que Brandão é nosso mentorado. ele é muito Ele bom, tá na cara. nossa mentoria. Ele é muitos anos de Google. Ele é bom mesmo. E para comprar palavras-chave ultra Ele é concorridas, LinkedIn. tipo mercado de Não sei se concurso é hoje. público, velho. Você sabia que esses caras faturam altíssimo? A maior parte da parada é Google? Tipo, Ah, não sabe não. Muito procurado, né? tipo, cara, as empresas aí de concurso público faturam 400 milhões por ano. Vai ver, cara, qual que é a maior parte do seu... Ele, cara, Google orgânico e Google pago. Olha. Que o concurseiro procura lá o nome do concurso. E Então o nome do concurso SEO também é muito forte. Então, né? SEO e 100, né? Que é o Google pago. Aí vai ter um outro, cara, eu sou um cara só de mídia de notícia, né? Essas do Taboola, Outbrain, Advertorial. esses como é que fala? Advertorial. Ele também não sabe falar, não. Ele quer dar aula nessa porra, né, cara? Aí, beleza. Vai ter o outro que é, cara, não, eu vou ficar só especialista em YouTube, igual o Renan. Cara, ele é só YouTube, cara. O cara é o mago do YouTube, ele entende tudo. O outro é... Você acha que tem também um nível de especialidade, não só por nicho, mas por plataforma ou por tipo de tráfego? O de busca eu tenho certeza que tem. A agência que é só de busca, né? Tipo o Ricota é um cara que é muito mais focado em Mas busca. ele evoluiu, cara. Ele hoje não é só mais busca, né? Nem o Ricardo? O Ricardo, ele principalmente é de busca, mas ele também faz outras coisas. Então, assim, eu acho que é uma... Mas será que eu acho que é uma evolução natural. evoluir ou será que seria mais inteligente ele ficar o melhor de busca? Uma reflexão. Cara, eu acho que nenhum nem outro. Eu acho que vai ter espaço para os dois, tá? Mas eu acredito que o cara que é nichado, ele vai ter mais espaço, mais mercado e mais tamanho para poder crescer do que o cara que é só de busca. Enfim, não sei. É uma boa pergunta, não sei.
pela especialidade, né? É. Por Eu exemplo, se você tivesse querendo Mas eu acredito que o cara fazer nichado uma vai ter mais. campanha de busca, você aqui, você contrataria um gestor de tráfego que faz tudo ou queria fazer um só de busca? Cara, mas se for de busca de clínica, eu prefiro o cara que é especializado em clínica. Porque olha só, aquilo que eu falei mais cedo, não é só a questão da busca. Porque quando você manda o lead lá pra algum lugar, você tem que mandar pra uma landing page. O cara tem que entender de landing page de clínica. Ah, não, mas o cara da busca ele entende isso pra caramba. Então, é isso que eu tô falando, ele vai precisar entender disso. Aí quando cai o lead lá na landing page, vai lá para um WhatsApp. O cara tem que entender de atendimento de WhatsApp, ou seja, ele tem que ter uma plataforma de WhatsApp para poder atender, ele tem que saber do script, ele tem que treinar essa pessoa para não ficar aquele negócio de bom dia, aí fica cri, cri, cri. Ó, eu acredito que Aí o cara ele não depois, vai- cara, tem que ter o seguinte, o monitoramento desse atendimento, para depois chegar pro dono lá da clínica e falar, olha, sua atendente está seguindo aqui ou não está seguindo as minhas orientações. Então, assim, eu vejo que as agências que vão ter mais resultado vão ganhar mais dinheiro, né? O gestor de tráfego ele tem que evoluir para isso, para virar uma agência e ter outros serviços agregados. eu acredito que o cara ele não vai ser especialista na funcionalidade. Hoje já é assim. O cara é bom de tal coisa. Isso já era do passado. Por exemplo, mas nos nossos o- não tem isso. Os nossos aqui Né? fazem tudo, né? Não, mas porque eu treinei eles. Ó, eu já tenho essa caramba, hein? visão. Você treinou errado? Eu treinei certo. Você acha Ele que tem a visão do todo. Ele sabe fazer tráfego pago no Sabe? Google? No Google, no Facebook, ele sabe Mas é analisar que vai pensar copy. que ele é muito bom de Google e muito bom de YouTube, igual se fosse um especialista só em Google? Sim, eu ainda prefiro. Tem até uma teoria, que eu não vou lembrar dela agora, eu estava conversando com o Mazeu ontem sobre isso. Um cara que ele comprova que é melhor o cara ser generalista do que ele ser especialista. Entendi. Tem um estudo que fala isso. E a No ideia. sentido de ser multiplataforma. É, né? Nesse eu sentido. acho que ser especialista na funcionalidade foi o que aconteceu Cara, no passado. a gente tá falando a mesma No coisa de presente, formas diferentes. É o cara, ele entender um pouco de tudo e ele ser nichado num segmento de mercado. É isso que a gente Aí eu- defende, Rui. E eu vou dar um exemplo. Se eu criar uma campanha para um pico de vendas ou para um perpétuo aqui. Vamos pegar o pico de vendas. O tráfego que acontece está vindo de vários lugares. Está vindo do e-mail, da mensagem da API oficial, ele está vindo do Facebook, ele está vindo do Google, ele está vindo do Instagram, ele está vindo do SEO, um tráfego orgânico, está vindo da rede social que o Leandro está criando. E eu, como gestor de tráfego, eu tenho que ter a visão desse contexto todo para tomar decisão e acompanhar os dados, se aqueles dados estão fazendo sentido e qual é o tráfego que está vindo mais qualificado, por exemplo. É. Então Acho- ele tem que entender um pouco de tudo, entendeu? É, então, você e uma contrata coisa- o Renan que é só de YouTube. Porque você me sugeriu. Ó. Então eu tô errado. Mas, cara, eu acho que o Rui tá falando exatamente o que a gente tá ele é bom falando. mesmo, o Renan é muito bom. Não, Então, é o cara- porque eu acho que o cara tem que tem entender espaço as- pros dois. Dá pra ter Tem, esse cara tem. que entende tudo, mas eventualmente quando você precisa de uma demanda muito específica Aí dá para pra você tentar contratar o cara. escalar numa Sim. vertente específica, você contrata um especialista. É, Eu acho mas- que nunca vai deixar de ter um especialista. Não, Também vai. acho que não. É, Também só acho que é um pouco mais. Você ir por esse caminho, eu acho um pouco mais arriscado. Limitado, né? Mais arriscado. Não sei se é limitado, mas eu acho mais arriscado no sentido que, sou especialista em YouTube. Aí o YouTube quebra. Pô, mas só entendeu? pra- só muda, pra- Toda a rede social. Então, assim, muda a regra. Ô, mas só Cara, pra eu ficar concordo claro, muito com o Rui, perigoso. cara. eu tinha dito lá no início que é um profissional que ele é generalista, mas ele tem visão de especialista. Então por que o Renan ele é muito bom em YouTube? Ele é bom de estratégia também. Porque ele é bom de estratégia, ele conhece o modelo todo de negócio, Renan ele é sabe bom outras até de plataformas. copy. Ele é- Só que ele tem uma especialidade que é o Google. Ele Entendeu? ficou tão bom de YouTube, mas não é só de apertar os botões no YouTube. Ele sabe as copies de tipo de vídeo que funcionam mais no YouTube. Fala, cara, no YouTube isso aqui. É isso aí. Então ele dá a dica, não é de. Ele dá a dica de copy para vídeo YouTube. Ele já é viciado, ficou estudando tudo isso, sabe os vídeos que mais bombaram lá nos Estados Unidos e tem. Aí a gente tá fazendo os testes com ele agora. Hein, Rui? A gente. Depois só eu um volto para contar. Que O, ainda não tá o Rui tá falando do cara entender várias plataformas e ser nichado no segmento, né? É muito do que a gente defende, dele entender, inclusive ele entender também do negócio. Você que a gente entende falou muito mais cedo. de iFood? Tipo, Eu entendo muito. A gente, inclusive, é especialista em fazer vender mais, o restaurante vender mais em iFood. Então a gente entende do negócio também, não só de apertar o botão lá de tráfego. É muito além disso. Então, quando a gente entende do negócio. modelo de negócio entende de do restaurante, negócio, porque você já teve, você sabe Então, como é que marketing, você entendeu do marketing de uma forma generalista, mas especializado naquele nicho. Isso faz muito sentido na minha cabeça. Sim, sim. Mas eu acho que pode ter espaço também para esse cara que é especializado só na plataforma, mas é aquilo que o Gui falou. Tem o risco da plataforma cair. E acaba Por exemplo, Facebook lá, o Facebook orgânico, morreu. É. Até o patrocinado também está cada vez, né? Vieram outras plataformas. Sim. Então o cara tem que ter uma visão mais de conhecer outras plataformas, né? Agora, deixa eu levantar um questionamento aqui. Eu posso fazer só um exemplo prático? Pode. precisa levantar o dedo, não. No curso de copy do Leandro, a gente até gravou ontem o CPLs. Ele falou todas as coisas que um curso de copy tradicional tem.
Só que ele falou, se ele tivesse limitado só aqueles itens, ele seria um especialista na copy tradicional. O que ele fez? Ele começou a estudar um monte de outras coisas, que é o que? Os elementos literários, as premissas. Isso fez com que a copy dele ficasse muito mais robusta. Então, na verdade, ele se tornou mais generalista, porque se ele está pegando mais coisas para dentro do contexto dele, ele tem uma visão e um track record de muito mais experiência para fazer com que a copy dele fique muito melhor. Aumentou o repertório. Aumentou o repertório. E no tráfego é a mesma coisa. Quanto mais repertório você tem, mais experiência você tem para trazer resultado. Total. Né? Agora eu vou levantar um questionamento. 99% dos gestores de tráfego não são gestores de tráfego. Que porra é? Eles são gestores de tráfego pago. Porque o tráfego não é só o pago, é Não é só orgânico, é o de pago, busca. é. Tem Mas hoje. é que o orgânico Vocês não acham precisa que... gerenciar, né, velho? Então, Você gerencia tráfego orgânico. Como é que Você Aí pode que eu gerenciar um questiono, blog, assim. por exemplo, um SEO. aí eu questiono, seria um É, futuro você ter um gestor de tráfego mesmo que olha o tráfego todo, não só... Eu acho que vai... A gente fazia isso com a Kátia. A gente era gestor Isso de aí. tráfego e fazia pago e orgânico. E a gente fazia E muito a bem. gente fazia, cara, blog, cara, era muito view de venda. Muito de blog, ranqueado. mas muito, cara. Tudo que era A gente problema. fazia na época do veículo de comunicação. Você lembra? Na época do veículo de comunicação. Se você não entendeu essa o piada, nosso- Assista o episódio O anterior. nosso boom foi tráfego orgânico. Foi. E a gente aprendeu com o Fábio Cota na época. Fomos lá, aprendemos, cara. A gente ficou em primeiro em tudo que era coisa de Brasília. Foi. Legal. Aí veio o de boa na época, você conheceu o de boa? Aí passou a gente um monte de coisa. Eles devem ter feito o curso melhor que a gente, né? Aí a gente competia bem. Aí quando foi com a Kátia, a gente já sabia, cara, a gente faturou muito com tráfego orgânico. Inclusive, e não só Não era só de no blog, YouTube também. cara, era YouTube, Instagram, TikTok. Eu lembro, cara, que foi isso aí aí não é tráfego e tal, acho que é a malandragem ali do cara que tem a visão da parada. Eu lembro quando eu ouvi a primeira vez eu não entrei, que foi quando veio o Snapchat e aí começou a explodir, a gente já tinha o projeto com a Kátia, mas a gente demorou para entrar e eu perdi o bonde, até o Snapchat deixou de ficar forte aqui no Brasil e tal. E eu fiquei meio assim, na hora que veio o TikTok, mas bem no início, eu cheguei, chamei o time e falei, cara, eu quero 3 TikTok por dia com corte dos vídeos da Kátia. Cara, em 6 meses a Kátia tinha 5 milhões de seguidores e 1 bilhão de views. Surreal, hein? Cara, pegar no início, e imagina o quanto de vendas a gente fez. Tem uns vídeos lá com 51 milhões de views, com o assunto do curso da Kátia escrito, link do curso na bio. Caramba. 51 milhões, você não tem noção do tanto de dinheiro que a gente ganhou com isso. Conta quando a pessoa digitava pompoarismo no YouTube. YouTube era 6 Kátia, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Só ela. Hoje em dia, aí a gente... Acho que ela não tá mais fazendo tanto SEO, mas ela ficava em primeiro em tudo, cara. Era surreal. Eu tô com um projeto aí do nosso, a gente vai começar quando eu voltar de viagem agora. São um vídeo por dia de SEO durante 60 dias. Pra ficar em SEO em tudo. Vou fazer o SEO do YouTube pro Venda Todo Santo Dia. Na verdade, é um vídeo de Instagram, que eu tenho curso de Instagram, um de copy, por causa do curso de copy, e um de infoproduto, por causa do Venda Todo Santo Dia. Todo dia, um vídeo. E pra quem não sabe, o YouTube é a segunda maior busca do mundo, né? Só que Só em perde pro volume Google, de pesquisa. Mas para venda, ela converte muito mais do que um blog pra gente. Desde a época da cara. verdade. Mas assim, você falar assim, eu prefiro muito mais um view num vídeo no YouTube Que é mais do profundo. que né, 1000 o conteúdo. cliques num blog. Olha só, eu prefiro um view num vídeo do que 1000 cliques num blog. No vídeo no YouTube, no Reels e TikTok, não. Mas o do YouTube vale muito, cara. É inacreditável como vale em um vídeo. E aí ainda tem mais, né? Um view de SEO. Porque um view de recomendação e viralização não vale tanto. Mas um de busca no YouTube vale demais, cara. Inacreditável. Muito bom. Para a área de saúde, mais ainda. Que é o caso da área da Kátia, né? Do de marketing digital é menos efetivo. Porque, cara, não sei se os caras já estão ali só para aprender uma coisa gratuita, mas o cara da saúde ele tá com um problema para resolver, entendeu? Então ele não tá... A gente de marketing, talvez eu demore para resolver e tá tudo bem, mas de saúde Mais não dá para oportunidade. demorar, entendeu? Então se você tem um problema de... vocês questão da aí urgência, que fazem agências que atendem gente de saúde, dor nas costas, fisioterapia, dentista... Gravidez, ter filho Gravidez, também. ter Gente. filho. Cara, essas paradas, velho, As pessoas vão lá e pesquisam. vão mesmo. pesquisar no Google e compram, velho, porque elas estão em dor. Então a pessoa, era o caso da audiência da Kátia.
ela chegava lá, tinha um problema lá que chamava vaginismo. A gente ficava em primeiro, cara, era muito Cara, viu. explica o que é vaginismo. por Vaginismo é uma disfunção sexual. É verdade, tá rindo aí, não pode rir disso não. É uma disfunção sexual que a pessoa sente dor na hora de ter relação. E aí ela procura no YouTube, vaginismo. Dispareunia Aí tem também um- é parecido. É, favor. dispareunia. Ela deve emocional pesquisar e outro dor na é- hora, né? Porque ela não vai Adrenalina saber que também. nome é isso. Então. Ela sabe, ela já é de Ah, como assim? É, Quer dizer, porque o tem um termo. negócio que chama ginecologista. Aí ela vai no ginecologista e ela fala, tá doendo. Aí ele fala, você tem vaginismo. Tu vai E pesquisar. a ginecologista vai falar e vai passar um tratamento. Mas não sempre, Ela vai nem pesquisar, sempre né? resolve tão rápido. Ela vai pesquisar. Esse é o melhor VIO do mundo. É o VIO da pessoa que já foi diagnosticada. É um problema Ela viu físico, uma aula né? ali, Ou psicológico. ela leu que tem um monte de gente que resolveu, ajudou, porque os comentários estão ali. Cara, vendia Cara, demais, Tá cara. vendo a importância do cara ser nichado? Se o cara é de clínica de saúde, lá de clínica médica, ele tem que saber isso. É. Um cara, por exemplo, de restaurante não vai saber. Eu não sabia disso. De vaginismo. Porque no meu caso é diferente. O cara não vai pesquisar comida lá no YouTube pra ir pra um restaurante. A gente tá falando de outro tipo de comida, cara. É o que eu achei engraçado que ele falou, cara, eu jamais ia saber disso. Porque no meu caso, minhas namoradas nunca sentiram dor. Porque aqui Falei, a imaginei, cara, realmente. qualidade aqui do negócio é... Foi mal, eu não aguentei a piada. Eu não vou. Não me aguentei, foi mal. Mas e aí, o futuro da gestão de tráfego? A gente respondeu essa. Cara, não sei. Os nossos episódios, a gente Acho que entra foi- no assunto. foi- Não, eu acho que foi- é bom o papo, mas... Foi não- contraditório aqui, mas eu acho que foi Não, boa a Uma discussão conversa. boa. O futuro, na minha opinião, é que vai ser bom, cara. Porque a gente ainda tá no início da curva. Aparentemente... Tem muito Só pra você mercado. ter uma ideia. É tão nova a profissão e tá tão começando que tem poucos anos que ela foi batizada, cara. É verdade. Cara, e Quem aquilo que a gente batizou, falou, olha que loucura, foi um colega nosso. Há o mito que diz que é o Sobral, não sei se é verdade. Eu acho que foi. Ele fala que é ele, né? Mas aí, não sei, eu acho que foi ele mesmo. Ah. Mas assim, imagina que é uma parada tão nova que foi feita, sei lá, tem menos de 10 anos. E, cara, Não aquilo que a gente tá muito falou, no dos começo. 20 e poucos milhões de empresas hoje, quantas fazem gestão de tráfego e quantas não fazem? É. A maioria não faz. A maioria não faz. O Então, mercado o é tamanho de mercado. gigante. Isso, Das a gente que não tá- faz, a gente tá a nem falando maioria de infoproduto, tá? Só de mercado, né, físico, local. Cara, é gigante, gigante. Não, é porque você vai ter mercado. Tem vários, né? Infoproduto, negócios locais, E-commerce. e-commerce. Cara, então é muitas empresas que precisam. Das empresas. Né? Empresas tradicionais também. Então vai crescer demais, velho. Você aí, eu não sei o que vai ser da sua vida, mas você vai ver muito anúncio na sua frente. E Pode se seja, preparar. e Isso não seja vai acabar, ultra nichado. Então, Sobral criou o gestor de tráfego e a gente criou a agência ultra nichada. Isso aí. Muito bem. É isso aí, ó. Like, não cai o dedo. Bota like aí nesse episódio. Se você concordou com alguém aqui, dá um like aí. Porque É, como a comenta gente... E também, comenta cara. também pra gente poder Comenta, saber. qual que ter os é a sua feedback. opinião? Compartilha também com o gestor de tráfego, amigo seu. Qual é a sua opinião? Qual que é a Importante. sua opinião aí desse tema aí de hoje? Beleza? A gente vai ficando por aqui. Segue aí o canal, né? Se inscreve no canal da Ultralize, acompanha os outros episódios que a gente tem, né? A playlist Deixa aí. a sugestão de temas, né? Boa! Que a gente Deixa não uma sabe, sugestão já de acabou tema. as listas aqui, velho. De tema. Já Vocês tem- acham que isso aqui não serve pra nada, meu? Ó, É, cara. esses Manda papéis uma aqui é só pra ideia. gente ficar fazendo desenho. Ajuda. Na real, a gente bota aí umas 3 perguntas aí que talvez a gente vai fazer ao longo do episódio, mas no Foi final das contas a gente uma não... boa conversa, gostei. Foi Ótimo. bom? Isso aí. Valeu, até a próxima. Valeu, gente.